Oi, estou aqui mais uma vez para a gente falar. Hoje vamos falar sobre a vírgula. Quem aí tem dúvida como, onde e quando usar a vírgula? Acredito que seja uma dúvida, sei lá, geral. Muita gente tem dúvida sobre o uso da vírgula. E eu observo que muita gente erra esse uso da vírgula. Primeiro que você tem que entender que vírgula significa uma pausa pequena. Não é uma pausa tão grande quanto um ponto final, mas é uma pausa. Segundo, você tem que entender que a gente não coloca vírgula na medida que a gente respira. Não é assim também, né? Não é respirou, colocou vírgula. Mas existem regrinhas, existem formas de você aprender o uso da vírgula para descomplicar o seu dia a dia e você nunca mais cometer esses erros. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Ana Paula Almeida, vamos estudar vírgula, como usar. Então vamos lá. Usamos a vírgula para, primeira regra básica, isolar topônimos. O que é isso, Ana Paula? Topônimos, os nomes do lugar. Você vai escrever uma carta, por exemplo. Aí você vai lá e coloca Picos, vírgula, 12 de maio de 2010, por exemplo. Então, você utiliza essa vírgula aí para isolar os nomes próprios relacionados a um determinado lugar, seguido da data. Também usamos vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm conectivos. E o que é isso? Traduz, Ana Paula. Oração coordenada assindética são orações que possuem sentido completo. Eu digo, Ana acordou cedo, foi à escola e encontrou os amigos. Então, para separar essa oração, Ana acordou cedo, dessa segunda oração, foi à escola, eu vou lá e utilizo a vírgula. Usei a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas que não são ligadas por conectivos. Também utilizo vírgula para separar orações coordenadas sindéticas iniciadas por conjunções adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. São orações que vão dar ideia de adversidade, de oposição, de alternância, de conclusão ou explicação. Por exemplo, precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava ou estudava. Coloquei a vírgula aqui, ó, para separar essas orações aqui que dão ideia de alternância, ou somente trabalhava ou estudava. A aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação. Nesse caso, a vírgula foi utilizada para separar orações coordenadas sindéticas conclusivas. Lembrando, pessoal, que quando eu estou falando de oração, a oração ela precisa ter verbo, né? Para eu saber que é uma oração, eu tenho que ver que se tem verbo. Eu digo, a aluna preparou-se. A aluna preparou-se. Preparou-se é um verbo. Então, a aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, primeira oração. Logo obteve a primeira colocação. Obteve é verbo, então, logo obteve a primeira colocação, a segunda oração. A quantidade de orações, a quantidade de orações ela é determinada pela quantidade de verbos. Então, para separar a oração que dá a ideia de conclusão, vírgula também. Não me sinto preparada para esta viagem, pois tive que decidir rapidamente. A vírgula aqui foi utilizada para separar a oração que dá a ideia de explicação. E, último exemplo, sinto-me honrada com suas desculpas, porém, nossa amizade não será mais a mesma. No caso, a vírgula foi utilizada para separar uma oração que dá a ideia de adversidade, de oposição. Também usamos a vírgula para isolar essas expressões explicativas, corretivas, como, por exemplo, isto é, como, por exemplo, ou seja, aliás. Quando eu digo, pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Eu coloquei essa expressãozinha aqui, que a gente chama de expressões corretivas, explicativas, e eu tenho que utilizar a vírgula para isolar essas expressões. Ó. A vírgula tanto antes quanto depois. Quando tem essas expressões, ou por exemplo, ou seja, aliás, isto é, você usa a vírgula antes e depois para isolar essa expressão. Para separar apostos e vocativos em uma oração, isso tem muito cuidado para você não errar isso. O que é um aposto? O aposto é uma explicação. E o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento. Quando eu digo nesse exemplo, Marcos, traga seu certificado assim que puder. Marcos aqui é um chamamento, é um vocativo. Então, eu separei por vírgula aqui esse vocativo do restante da oração. Quando eu digo Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Irmã de Pedro, eu estou explicando quem é Marta, né?
Então, irmã de Pedro é um aposto, é uma explicação. Então, para isolar esse aposto, eu também utilizo vírgula. Como também vou utilizar vírgula para separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado. O que é isso, esses adjuntos adverbiais? São aqueles que vão trazer uma circunstância, vão dar uma ideia de tempo, de causa, de modo, de lugar. São palavras ou expressões que têm valor de advérbio, a gente chama de adjunto adverbial. Quando eu digo naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. Naqueles tempos, dá a ideia de tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo. Por que ele veio deslocado? Por que ele não veio no seu lugar natural? Porque o lugar natural de um adjunto adverbial é aqui, ó, ao final da oração. Então, se ele não vem ao final da oração, se ele vem no início ou se ele vem no meio, você sempre tem que isolar por vírgula. Porque a vírgula vai demonstrar exatamente que há um termo que está fora do seu lugar habitual, fora do seu lugar normal. No caso aqui é esse adjunto adverbial. Também utilizo a vírgula para indicar a supressão de um verbo subentendido. Por exemplo, grande parte dos alunos estava trajada de calque, Patrícia de caipira. Observa que eu coloquei essa vírgula aqui, porque ao invés de eu dizer Patrícia estava trajada de caipira, eu omiti essa locução verbal, no caso, né, estava trajada, que eu já havia mencionado anteriormente. Eu omiti, não repeti, mas aí eu coloquei a vírgula para indicar essa supressão, essa omissão. Ao invés de dizer Patrícia estava trajada de caipira, eu digo Patrícia, vírgula, de caipira. No caso, a vírgula aí vai indicar essa supressão da locução verbal estava trajada. Eu também utilizo a vírgula para separar orações coordenadas em uma oração, termos coordenados, orações não, termos. Eu digo, aos domingos reuniam-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável comemoração, confraternização familiar. Aqui, ó, estou fazendo essa separação desses termos, ó. Filhos, genros, noras, netos. Então, eu coloquei aqui essa vírgula para separar esses termos coordenados dentro de uma oração. Aqui também, pessoal, essa primeira vírgula que eu usei aqui entra lá numa regrinha que eu já mencionei anteriormente. Aos domingos da ideia de quê? De tempo. Então, aí é um adjunto adverbial que veio antecipado, ele veio lá no início da oração. O lugarzinho dele seria aqui ao final. Como ele veio no início da oração, ele veio deslocado, eu também coloco a vírgula. E também utilizo a vírgula para separar orações adjetivas explicativas. Lembra que eu falei para vocês que eu utilizo a vírgula para separar, para isolar o aposto, que é uma explicação. Só que em alguns momentos essa explicação ela vem em forma de oração. Então, se for uma oração subordinada a adjetiva explicativa, você também utiliza a vírgula. Eu digo Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, ou que é considerado o pai da aviação, é uma oração, aqui o verbo é considerado. É uma oração que está explicando quem é Santos Dumont. Então, eu também vou lá, isolo essa oração por meio de vírgula. Ok? Agora, pessoal, tem também as regrinhas sobre quando nós não podemos usar vírgula, de jeito nenhum. Eu acho até muito importante a gente aprender quando a gente não pode usar vírgula de jeito nenhum. Então, eu já vou dizendo para vocês, quando é que tu não pode usar vírgula de jeito nenhum? Você não pode usar para separar termos que eles são ligados, do ponto de vista sintático, eles são ligados entre si. Termos como o sujeito do predicado, o verbo transitivo direto do objeto direto, o verbo transitivo indireto do objeto indireto, o nome do complemento nominal. São termos dentro da oração que eles têm uma relação sintática grande, uma ligação sintática grande. Então, eu não posso separar por vírgulas. Exemplo. Os alunos estão todos eufóricos à espera dos resultados. Aqui, ó, os alunos é o meu sujeito. Quem é que está eufórico? Os alunos. Então, não posso separar o sujeito do predicado por vírgula. A partir do momento que eu coloco uma vírgula para separar o sujeito do predicado, esse sujeito, inclusive, passa a ter outra função que não será mais de sujeito. Como eu também não posso separar o verbo do objeto. Por exemplo, entreguei aos clientes os pedidos. Eu entreguei o quê? Os pedidos a quem? Aos clientes. Os pedidos aos clientes completam o sentido do verbo entreguei. Então, você não pode separar esse verbo dos seus complementos com vírgula.
Como também você não pode separar o nome, o adjunto adnominal, o complemento nominal. Quando eu digo, seu relógio de pulso foi apreciado por todos, de pulso aqui é um adjunto adnominal, ele funciona como uma característica desse relógio. Então, você não pode separar relógio do adjunto adnominal de pulso. Como eu também não posso separar o complemento nominal do nome. Você tem amor à profissão, você tem amor a quê? A profissão. O nome amor exige um complemento. O complemento, no caso, vai ser a profissão, que será o complemento nominal, e eu não vou poder usar vírgula para separar o nome do complemento nominal. Então, pessoal, se você ainda tem dúvidas sobre o uso ou não da vírgula, vou lhe dar duas dicas. Dicas de ouro da Ana Paula. Primeira dica, dá uma olhadinha nessas regras, né? Estuda as regrinhas, procura na internet, lê o seu livro didático, debate aí com seu professor de sala, assiste mais uma vez essa aula, e aí vai tirar dúvida. Agora, essa outra dica, ela é uma dica muito mais do que de ouro. Sabe qual é? Leitura. Se você tem dúvida no uso da vírgula, se você tem dúvidas na ortografia, na grafia de alguma palavra, se escreve com S, se escreve com Z, você tem dúvida sobre o significado de uma palavra, não existe melhor exercício para você aprender do que a leitura. Leiam. Leiam textos, principalmente textos que são escritos na língua formal, de acordo com a gramática, e observem. Observe como é que as palavras estão escritas, como é que as palavras estão dispostas dentro da oração, como é que os sinais de pontuação estão sendo colocados. Através da leitura, a gente adquire não só o conhecimento do tema, do conteúdo ali daquele texto, mas, sobretudo, a gente aprende a nossa língua portuguesa. A gente aprende através da leitura. A leitura, ela abre horizontes, ela faz com que a gente tenha a possibilidade de pensar e de opinar sobre determinados assuntos e também faz com que a gente conheça a nossa língua portuguesa. Então, leiam, leiam bastante, leiam com atenção, desenvolvam o que a gente chama de memória fotográfica. Às vezes você está na dúvida como é que escreve uma palavra, e aí você vai lá e escreve e diz assim, mas desse jeito está mais bonitinho. Não é porque está mais bonitinho, é porque você desenvolveu uma memória fotográfica de que aquela palavra é sempre grafada daquele jeito. Você desenvolveu uma memória fotográfica e quando você vai lá, escreve de uma maneira diferente, você já acha estranho. Por quê? Porque comumente você não vê escrito daquela forma. Então, leiam textos que estejam de acordo com a norma culta, porque você não vai perder, você só tem a ganhar, ok? Então, galerinha, nós vamos encerrando os nossos vídeos de aulas, de conteúdos desse primeiro semestre de 2021. A gente se encontra no próximo bimestre, ainda não sei se presencial ou ainda aqui através da tela de um celular ou de um computador, mas que nós vamos nos encontrar, eu tenho certeza disso, com fé em Deus. Então, super beijo, fiquem com Deus, não desistam dos seus sonhos, continuem estudando, a educação vale a pena, a educação transforma. É a nossa arma de transformação social, de transformação da nossa vida e da vida das pessoas que estão ao nosso redor, é a educação. Não desistam da educação, não desista de você. Então, fiquem com Deus, tchau, tchau e até qualquer hora.